Olá, pessoal! Voltamos com a nossa transmissão, então. Eu vou reforçar o pedido para vocês para manter o áudio do visitante desligado, tá, pessoal? E a gente já está liberando a gravação, tá? Já estamos gravando nosso webinar e isso vai ser disponibilizado no final da apresentação. Bom, então o nosso principal assunto de hoje vai ser a atualização do Layout 4.0. Eu sou Camila, sou consultora de negócios, tá? E estão comigo os meus colegas Rodrigo e Fábio, ambos analistas de negócios aqui na Migrate. Então, a gente vai comentar sobre atualização de campos, novas obrigatoriedades, impactos aos emissores, outras informações quanto a consumo indevido e outras informações relevantes, tá? Que contemplam a nota técnica 2016-002. Bom, o nosso tema, então, é NFE 4.0. Está na hora de atualizar o seu layout. O que a gente vai abordar, então? As mudanças desse layout, como eu comentei anteriormente, seguindo a norma técnica 2016-002, os padrões de comunicação com os servidores da Cefaz, o que alterou, o que você vai precisar se preocupar e o que não vai precisar se preocupar, informações sobre o consumo indevido, tá? Que nós também tivemos uma atualização da nota técnica 2018-002. Algumas informações sobre emissor gratuito, quais Cefaz pararam de disponibilizar. E também nós vamos mostrar para vocês, então, algumas funcionalidades do nosso Voice Digital. Bom, mudanças no Layout 4.0. Como todos sabem, todos que já trabalham com nota fiscal e documentos eletrônicos, a cada 2 ou 3 anos, a Cefaz libera uma atualização do layout. Então, lá em 2010, o layout em vigor era 1.10, depois, em 2012, passou para o 2.0, 2014, 3.10, e em 2017, teve a alteração, que foi prorrogado o prazo, né, do layout 4.0. Então, a Cefaz faz isso para aumentar novos campos, aumentar grupos, né? E dessa forma, então, a segurança dos documentos emitidos e a eficiência, né? Bom, então, quais foram as principais mudanças nesse layout 4.0? A gente vai começar aqui com o Rodrigo, explicando um pouquinho das alterações. Tá? Isso mesmo, Camila. Bom dia a todos que estão participando do nosso webinar. A gente vai mostrar então um pouco das alterações que nós tivemos no layout da NFE, tá? E da NFCE também, com campos que foram incluídos, alguns campos que foram alterados. Então, como vocês podem ver aí na apresentação, iniciando pelo grupo AA, nós tivemos uma alteração no campo IndPress, tá? Esse campo ele já existia, mas agora foi criada uma nova opção, que seria a opção 5. Essa opção é para vendas que forem realizadas de forma presencial, mas que ocorram fora do estabelecimento. Então, é aquela venda ambulante que caracteriza esse IndPress igual a 5. Tá? Quando a pessoa for fazer, por exemplo, uma venda fora do estabelecimento, for fazer uma feira, algo nesse sentido, ela vai tirar a mercadoria do seu estabelecimento, vai levar para aquele local, vai fazer as vendas lá e agora então ela pode estar fazendo a emissão, informando essa opção no campo IndPress. Tivemos também uma alteração no grupo AB, no referenciamento de documentos fiscais, né, onde agora no grupo ModRef-NFE também pode ser referenciado uma nota fiscal do modelo 2. Antes isso não era permitido. No grupo G, nós tivemos aí a inclusão de 3 novos campos que tratam em relação a produtos fabricados em escala relevante ou não relevante. Tá? Esse grupo ele atende, então, uma cláusula lá do convênio ICMS 52/2017, né, que seria a cláusula 23. Essa cláusula, então, ela trata um pouco sobre esses produtos de fabricação relevante ou não relevante, né? E então agora é possível fazer informação desses dados na nota fiscal. Então nós temos o campo IndEscala, onde você vai informar se aquele produto é de fabricação, de produção em escala relevante ou não relevante, né? Se a escala daquele produto for não relevante,
Também vai ser obrigatório informar o CNPJ do fabricante daquele produto. E, por fim, temos também o campo CBNF, né, que é o Código de Benefício Fiscal da UF, aplicado ao item. Seguindo, então, o detalhamento específico de medicamentos e matérias-primas farmacêuticas, foi criado o campo CPROD Anvisa, tá? Que vai ser necessário agora informar o código de produto da Anvisa. Esse campo ele fica localizado dentro do grupo de medicamentos. Então, o grupo de medicamentos não é obrigatório, né? Ele vai ser obrigatório somente para a comercialização de medicamentos. Logo, esse campo ele só vai ser obrigatório quando informado o grupo na nota fiscal. Seguindo, então, nós temos o próximo grupo que trata do detalhamento específico de combustíveis. Então, aí nesse grupo houve uma alteração quanto à exclusão do campo PMXGN, para o percentual de gás natural para o produto GLP, e a inclusão de 5 novos campos, tá? Então, da mesma forma que o campo anterior, o DES, que é a ANP ali, que é a descrição do produto conforme a Agência Nacional de Petróleo, ele só vai ser obrigatório quando houver a comercialização, né, emissão de notas com combustível, tá? Então, são campos novos, não existiam no layout 310, e alguns deles, tá, só foram aumentados, então, o valor das casas decimais, que você pode estar informando 4 casas decimais agora, tá? Nos percentuais do GLP, do percentual gás nacional e o gás nacional importado, tá bom? No grupo N, nós tivemos também a inclusão agora de novos campos, de um novo grupo, né, para permitir a rastreabilidade dos produtos. Então, alguns produtos aí que são sujeitos a regulações sanitárias, casos de recolhimento, recal, defensivos agrícolas, produtos veterinários, mas também principalmente medicamentos e produtos farmacêuticos, né, terão que informar esse grupo de rastreamento. Inicialmente, apenas para medicamentos e produtos farmacêuticos é que esse campo vai ser obrigatório. Só passar aqui. No grupo do rastreamento, então, esses seriam os campos novos, né, que foram criados, onde você vai ter que informar a quantidade de produtos que tem dentro desse lote, o número do lote, né, a data de fabricação desses produtos, e também a data de validade, que no caso do medicamento é muito importante. Com base nisso, a Cefaz vai poder fazer a rastreabilidade desses produtos. Se acontecer algum problema, tivemos algum lote com problema, vai ser possível saber exatamente para onde esses produtos foram, né? Quem adquiriu eles, enfim, toda essa rastreabilidade aí para aumentar a segurança desses produtos. Inclusive, esse número do lote, quantidade, data de fabricação, no layout 310 pertenciam ao grupo de medicamentos. Então, eles foram removidos, foi criado esse novo grupo de rastreabilidade e lá deixaram apenas poucos campos, incluindo aquele código da Anvisa. Isso aqui até tem gerado bastante dúvidas em relação ao preenchimento na NFCE, né, se é obrigatório para a NFCE também. Então, para a NFCE, você não é obrigado a informar, embora que se informado um dos campos, uma das tags tiver informação, aí sim se torna obrigatório o preenchimento de todo o grupo. Então precisa ter esse cuidado. Se quer informar, pode, não é obrigatório, mas informando um dado é necessário preencher todo o grupo. Perfeito. Bom, seguindo então lá no grupo O, tributos e incidentes no produto ou no serviço. Foram incluídos então uma série de novos campos relacionados ao Fundo de Combate à Pobreza. Bom, a gente sabe que lá em janeiro de 2016, mais ou menos, através de uma emenda constitucional, instituiu-se, então, a obrigatoriedade de recolher os impostos relativos à FCP nas operações interestaduais para consumidor, né, para destinatário não contribuinte desse mês. Só que deixou de lado as operações internas e as operações interestaduais por substituição tributária. Então, essa normativa 2016-002, ela vem para fazer essa nova inclusão aí das operações que estavam fora de recolhimento do FCP. Só que é bom lembrar, pessoal, que só estão obrigados a informar
os seguintes CSTs e CSOSNs, tá? Então, eu vou listar alguns aí para vocês. CSTs 00, 10, 20, 30, 51, 60 e 90. E CSOSN 201, 202, 500 e 900. Então, quem trabalha com esses CSTs e CSOSNs, será necessário preencher, então, esses novos campos relativos ao Fundo de Combate à Pobreza. Gostaria de destacar também que a maioria das UFs que adotaram o FCP, eles utilizam hoje um percentual de 2%. Algumas têm alterações, tá? E tem algumas UFs também, como o Amapá, a Santa Catarina e o Pará, que não aderiram ao Fundo de Combate, tá? E existe também lá no site da Cefaz uma tabela, que você pode fazer o download, para verificar certinho qual UF atende específica alíquota, tá? Outra coisa muito importante sobre o FCP. Não foi criado no DANF nenhum campo para impressão dessa informação, tá? Então, a Cefaz orienta que, se for necessário destacar alguma informação relativa ao FCP, que seja feito nas informações adicionais do produto, informações complementares na nota fiscal ou até mesmo nas informações ao fisco, né? Bom, seguindo então, outro grupo, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, a gente teve alterações aí somente na ocorrência dos campos, tá? Esses dois campos já existiam no layout 310, só que o código de enquadramento ele passou a ser obrigatório no layout 4.0, quando informado o grupo, tá? E na tributação do ICMS para o UF do destinatário, apenas mudou a ocorrência. Os campos já existiam e agora passam a ser opcionais, né? Isso aí, Camila. Assim como nós tivemos também alguns campos que foram incluídos dentro do item, né, relacionados ao FCP, o Fundo de Combate à Pobreza, também foram criados esses campos nos totais da NFE. Então, nada mais é do que campos para se colocar o somatório desses valores nos totais da NFE. Então, nós temos aí alguns valores de FCP, né, e também foi criado um campo em relação ao valor total do IPI devolvido, né. Então, dentro dos totais são esses 4 campos novos aí que nós tivemos. Já no grupo Y, que trata sobre as informações de transporte da NFE, nós tivemos a inclusão de algumas novas modalidades dentro do grupo, no campo mod frete, né, que seria a modalidade do frete. Então, algumas informações novas aí que vocês podem ver na apresentação, alguns itens novos. A gente tem a informação já de que esses campos aí vão ajudar a facilitar na identificação de quais NFEs precisam da emissão de um MDFE posterior. Ou seja, dependendo da modalidade de frete que você preencher, você vai ter que emitir um MDFE posterior àquela NFE. Ainda não está nada documentado isso na Cefaz, a gente não tem exatamente essa informação, mas a gente sabe que isso vem para facilitar nesse sentido, então. E dentro do grupo ZA, que seria o grupo das duplicatas, né, nós temos aí uma pequena alteração dentro do grupo no campo NDUP e no campo DEVENC, que agora eles passam então a ter uma ocorrência 1 para 1, que seria obrigatória, né. Eu gostaria de fazer também um breve comentário em relação ao campo do número da duplicata. Nas integrações que alguns parceiros já começaram a organizar, a gente identificou uma pequena alteração nesse campo do número da duplicata. Na versão 3.10, era possível você informar qualquer coisa nesse campo, de informar lá o número 123/N ou 1/B, alguma coisa nesse sentido aí. E agora não é mais permitido isso. Então, agora a Cefaz exige que esse campo seja preenchido com um valor sequencial e tem que ter 3 dígitos. Então, se você, por exemplo, colocar lá 3 duplicatas, esse campo NDUP vai ter que ter o sequencial, né? Vai ter que informar a duplicata número 1 vai ser 001, a 2 002, 003 e assim por diante, conforme se for informando as duplicatas. Se informar algo diferente disso, vai ocorrer uma rejeição dizendo que o número da duplicata é inválido.
É importante a gente destacar que isso não está documentado, tá? A gente descobriu isso durante a integração, não entendemos por que estava ocorrendo essa rejeição, então entramos em contato com a Cefaz aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Sendo que eles nos informaram que agora teria que ser dessa forma. E eles iriam, então, providenciar um ajuste na documentação sobre isso. Seguindo, então, para as formas de pagamento. Bom, durante a integração, a gente também teve bastante casos relacionados a essas formas de pagamento. Tá? O grupo já existia. Esse grupo PAG já existia para o modelo 65, para a NFCI. E na NFE, a forma de pagamento ela era destacada na tag INDIPAG, que agora no layout 4.0 não existe mais. Tá? Então, removeu essa tag e passou a ser obrigatório a informação do grupo PAG. Inclusive, nas formas de pagamento, eles criaram algumas opções a mais. Duplicata mercantil, boleto bancário e a opção 90, sem pagamento. Essa opção 90, ela deve ser utilizada para notas de ajuste e notas de devolução, que obviamente não tem uma opção de pagamento, né? Então, utiliza-se esse valor 90. Outro campo também é o valor do troco, que foi criado nesse layout 4.0. Pedia-se muito para nós, na integração principalmente, eu preciso informar o valor do troco no NFCE. Mas não existia no layout da Migrate e muito menos no layout da Cefaz, tá? Devido a uma solicitação aí de diversas empresas, eles incluíram esse campo agora no layout 4.0, que inclusive já possui algumas regras de validação que a gente vai verificar um pouquinho mais adiante. Essa questão do troco, isso aí eu lembro que, olha, faz mais de 2 anos praticamente que está essa solicitação, e foi levado para o grupo do encarte nas nossas reuniões dos players, e lá então começou a se debater, e no início era muito, o pessoal do encarte era muito contra isso, porque se dizia que troco era um controle financeiro do caixa, do PDV, e aí foram várias reuniões até que eles conseguiram entender o motivo e a importância de ter essa tag, e aí precisou fazer esse ajuste e aguardar o momento que ia ter a troca de layout para poder incluir esse troco, essa tag do troco junto nesse layout e aí permitir a impressão disso dentro do gancho também. Então, às vezes, o caminho é longo até conseguir trazer aqui na ponta a funcionalidade. Bom, pessoal, seguindo então nos grupos de cartões, tá? Foi mudada a ocorrência ali do tipo de integração. Antes, no layout 3.10 ele não era obrigatório, agora ele passa a ser obrigatório. E a Cefaz também incluiu algumas bandeiras a mais. Já disponibilizavam 3 ou 4 bandeiras e agora aí tem uma série de novas bandeiras aí que você pode estar informando. No grupo AC, informações suplementares, nota fiscal, tá? Trouxe-se então um campo novo, tá? Que é o texto da URL de consulta por chave de acesso. Já existia por QR Code e agora você pode fazer então também informar a URL de consulta por chave de acesso. Importante destacar aqui, esse campo está ali como obrigatório. No entanto, ele se torna obrigatório quando informado o grupo de informações suplementares da nota. O grupo é opcional, o campo é obrigatório, então ele só vai se tornar obrigatório enviar no layout do invoice quando informado o campo, tá? Hoje, muitos dos nossos parceiros, eles emitem NFCE sem informar esse grupo, porque ele era opcional e no layout 4.0 continua sendo, tá? Outro destaque também, quem emite NFCE via integração com a Daruma, com a DFW, essa informação já vai estar configurada pela Daruma, tá? Então você não precisa alterar isso na sua integração. E quem for utilizar, for informar isso, para fazer a emissão do invoice, pode buscar a URL correta lá no site da NFC do encarte. Isso. E aí tem uma tabela onde cada UF tem a URL específica, e essa daí informada é validada e pode dar uma rejeição se não for correto. Exatamente, tá. Nós tivemos também algumas alterações que não vão de forma direta impactar os emissores, né? São alterações que a própria Migrate fez nos seus produtos para com a Cefaz. Então, tivemos uma alteração importante, por exemplo, no protocolo de comunicação, né, entre os nossos produtos com a Cefaz, como, por exemplo,
Agora, a Cefaz só aceita que o protocolo utilizado na comunicação seja TLS 1.2 ou superior. Então, antes era permitido aí uns protocolos inferiores, então por questões de segurança houve essa evolução. Mas vocês não vão precisar fazer nada em relação a isso, isso é uma demanda que a Migrate assumiu para ela para fazer essa alteração. Também tivemos aí algumas mudanças invariáveis do SOAP, né? Houve uma padronização nos parâmetros de entrada e saída, na troca de mensagens entre nossos produtos e a Cefaz. São todas as alterações que a Migrate se preocupou em manter e vocês não vão precisar fazer nenhum ajuste aí na aplicação de vocês relacionado a isso. Aqui tem um ponto importante: se alguém utiliza o emissor gratuito, né, e possivelmente ele será atualizado, aí você vai também continuar utilizando, ele não vai rodar em Windows versão muito antiga, né? Isso precisa ser atualizado o Windows para rodar o emissor gratuito no 4.0 em função dessa troca de protocolo. O Windows XP ou Windows Server 2013 esquece, né? Não vai rolar. Então, assim, todas essas alterações, esses campos novos aí, acabam gerando alguns impactos aos emissores, né? Principalmente em relação a algumas rejeições que nós vamos listar agora, pois foram criadas várias novas rejeições. Nos próximos slides, aí, inclusive, a gente vai listar algumas delas e explicar um pouco sobre essas novas regras. A gente pede sim, que vocês tenham bastante atenção a essas novas regras, pois podem surgir rejeições novas aí que vocês não estão tão acostumados, né, no dia a dia. Então, pegando, por exemplo, a rejeição 864, ela tem muito a ver com aquele campo IndPress, né, onde foi criada agora aquela opção 5 para fazer a venda ambulante, né. Então, se você fizer uma emissão de uma nota com IndPress igual a 5, que caracteriza uma operação presencial, mas fora do estabelecimento, você vai ter que fazer a referência da nota fiscal de saída que você emitiu para sair com aquela mercadoria do seu estabelecimento comercial, que seria aquela nota para você fazer o trânsito da mercadoria, né? Então, toda vez que informar IndPress 5, tem que informar o referenciamento da NFE que você emitiu para sair com aquela mercadoria do seu estabelecimento. Nós temos também aí algumas outras rejeições, como, por exemplo, a rejeição 871. Se vocês forem verificar, agora, se você fizer uma emissão de uma nota com a finalidade de emissão 3 ou 4, que seria a finalidade de ajuste ou de devolução, a forma de pagamento ela vai ter que ser informada com o tipo 90, que é sem pagamento. Tá? Inclusive, isso é um detalhe, né, que as formas de pagamento agora são obrigatórias. Né? Antes, na NFE, você não precisava informar a forma de pagamento, e agora, além de ter que informar, ela é obrigatória. Então, se você fizer uma emissão diferente de 3 ou 4 na finalidade, e o grupo de pagamento for diferente de 90, vai ocorrer uma rejeição. E assim como nós tivemos também a inclusão de novas rejeições, nós também tivemos a remoção de algumas rejeições, né, de algumas validações. Como, por exemplo, antes, se você informava o grupo de pagamento para uma NFE, ocorria uma rejeição dizendo que foi informado um grupo de pagamento indevido, né, que na NFE não era aceito. Agora a gente não tem mais essa validação porque é obrigatório informar o pagamento. Outra rejeição que pode ocorrer para vocês é a rejeição 866. Ela vai tratar sobre os somatórios do valor que foi informado no pagamento e do valor total da NFE. Então, sempre que você informar um valor de pagamento maior do que o valor total da NFE, você tem que informar essa diferença no troco. Se você não informar o troco, vai ocorrer uma rejeição, né, Camila? Isso. Como a gente pode ver na 869, né, que eu comentei anteriormente. A Cefaz está validando o que está sendo informado nesse campo do valor do troco. Então, não adianta colocar no seu layout lá como campo obrigatório e não fazer o devido cálculo, né, que é a diferença exata da nota com o valor pago, tá?
Cefaz vai validar até o valor do troco informado na nota fiscal. Isso mesmo, a gente pede assim que vocês tenham atenção, depois inclusive nós vamos disponibilizar esse material, tá? Para vocês poderem dar uma olhada nessas regras novas aí, mas é muita atenção nisso porque são algumas rejeições novas, às vezes pode surgir alguma dúvida, né? Mas está tudo muito bem, essas regras foram muito bem descritas aí pela Cefaz. Isso, inclusive o modelo que utiliza, né? Se é só NFCE, NFE ou ambas. Exatamente. Agora falando um pouco também dos prazos, em relação a todas essas regras aí que a gente vinha passando nos slides anteriores. A gente sabe que existe uma data macro lá, que é 2 de julho, né? Que é a data que é o ponto de corte. Ou seja, até lá, quem está usando 3.10, beleza, a partir do dia 2 de julho, não pode mais usar a versão 3.10, vai passar a valer apenas a 4.0. Só que quem já usa a versão 4.0 hoje, e isso já é possível, porque todas as UFs aí já estão adequadas a essa versão 4.0, tem que se atentar a esses prazos aí do slide quanto às regras de validação. Então, em ambiente de homologação, já no dia 21/5, passou a validar todas essas regras aí que a gente estava passando nos slides anteriores. Em produção, essas regras vão ser implementadas a partir do dia 4/6. Então, quem vai fazer a integração agora e já vai começar a usar o layout 4.0, é bom se atentar a esses prazos aí, porque essas validações já vão valer antes do dia 2/7. Né? 2/7 é o corte, é o ponto de corte onde você vai ter que parar de emitir na 3.10. Inclusive, a gente fez uma varredura na base e identificou que, no momento, muito poucos parceiros já estão adequados ao layout 4.0. Então, isso é uma preocupação nossa também, né? Que a gente está quase em cima do prazo e o ambiente de homologação já está validando essas novas regras que a gente passou até aqui, novos campos e novos grupos, tá? Exatamente. Então, quem ainda não começou, por favor, atentar a isso, colocar os clientes em homologação e a equipe de integração está disponível lá para ajudar vocês, tá? Isso aí. Certo. Então, em função do que os colegas falaram aqui, dessa parte do layout 4.0, o grupo do Encaixe ele também aproveitou e foi publicado em fevereiro o Manual de Especificações Técnicas do DUNF e do QR Code, versão 5.0. E dentro desse manual, então, consta toda a padronização de como deve ser o DUNF da NFCE, e o objetivo foi diminuir o tamanho do papel, o tamanho do DUNF, né, quando ele é impresso. E em relação ao primeiro manual, lá no primeiro manual, se vocês olharem, tinham linhas separando os grupos, mas na verdade aquelas linhas eram só para exemplificar os grupos. E muitos acabaram utilizando a impressão dessas linhas também. Então o grupo do Encaixe fez todo um trabalho em cima, olhou, procurou reduzir ao máximo a utilização do espaço para reduzir o papel, né? E aí lançou esse manual com essas definições. E aí também tem a possibilidade de pôr o QR Code na lateral, e aí também vai encurtar. A gente já tem isso atualizado dentro do Invoice. É possível você chegar lá e configurar isso dentro do painel do controle para ter essa redução do tamanho. E junto a isso veio o QR Code, que até então era a versão 1.0 e agora vai ter o QR Code versão 2.0. Dentro desse QR Code aí, da versão 2.0, o que vai mudar? Quando a NFC for emitida e autorizada de forma online, ele vai necessitar menos informações para gerar o QR Code. E quando ele for uma NFC com emissão em contingência offline, então ele continua com as informações que já trazia da versão 1.0. Então aqui nesse quadro a gente pode perceber, na versão online, então não precisa mais informar o dia da data da emissão, nem o valor total do NFC e nem o DS value. Então isso aí não precisa mais informar. Embora que para vocês isso não gere impacto. Então nossos parceiros que integram com o Invoice via Web Service ou utilizando a NFC, a DFW da NFC da Daruma, não vai ter impacto algum, porque isso aí a gente está tratando direto no Invoice ou na DFW. Então o próprio DUNF já vai retornar dentro do modelo atualizado e o QR Code também vai ser gerado na versão 2.0. Em relação a isso, a essa questão de ter o QR Code 2.0,
foi debatido lá nas nossas reuniões do ENCAT a abertura de uma janela maior para a atualização dos PDVs. Então, vocês devem ter percebido que recentemente saiu a NT 151, atualizando esse prazo, e aqui a gente vai apresentar isso, né? Então, a desativação em produção da NFCE, do modelo 65, do layout 310, ficou para 1 de outubro, né? Então, até lá, vocês vão conseguir utilizar a NFC 310, depois é só 4.0. E o que a gente indica? A partir do dia 2 de julho, quando a versão do QR Code 2.0 já vai estar disponível em produção, vocês começam a fazer a atualização. Aí vai ser necessário somente atualizar uma vez o PDV. Então, vocês atualizam já o PDV com a versão NFC 4.0 e o QR Code 2.0. Aí evita ter essa necessidade de duas atualizações. Outras NTs que a gente trouxe aqui também para relacionar, que foram publicadas durante o ano passado e com algumas alterações de prazo nesse ano, e geram ainda bastante dúvidas, né? É uma que trata do GTIM, que é a 2017. Ela já está com um prazo de validação desde o início do ano, e quando informado CEAM ou CEAM-TRIB, aí tem validações conforme o CNAE e o NCM do produto. Então, em janeiro começou com o CNAE 324, que é a fabricação de brinquedos. Posteriormente vai ser produtos de fumo, e aí depois farmacêuticos, e assim vai indo na tabela até o final do ano, né? Então, quando informado o CEAM e o CEAM-TRIB, o CEAM-TRIB é a menor unidade tributável, no caso seria um produto que vem paletizado com o EAN geral, e depois você tira e desmembra esses produtos, vai ter o CEAM-TRIB daquela menor unidade que pode ser vendida. Então isso vai ser validado. A GS1, que está tratando disso aí, ela disponibiliza o CNP, que é o Cadastro Nacional de Produtos, onde os fabricantes precisam atualizar essas informações dentro do GTIM. Então elas vão precisar atualizar CEST, NCM e todas as informações dentro desse código. E a GS1 integra isso com o CCG, que é o Cadastro Centralizado do GTIM, que é onde se faz busca as informações para fazer as validações com as regras que eles disponibilizaram dentro da NT. Então, é importante vocês conseguirem fazer também a busca dessas informações. Quem é sócio da GS1 tem esse serviço disponibilizado, consegue fazer a validação já do GTIM e sanear seu cadastro, atualizar seu cadastro, né? E é importante começar esse trabalho o quanto antes também para não ter rejeições. A partir de 2 de julho vão ocorrer também as validações do CEST e do NCM, que os fabricantes vão estar informando lá no GTIM. E a partir de 1º de dezembro desse ano, então, aí qualquer CNAE e NCM vai ter a validação do GTIM, quando existente. Se porventura algum item não tem o GTIM, aí também vai ser necessário informar, escrever na tag sem GTIM. Não pode mais deixar o campo em branco. A outra NT é 2017-002, que trouxe novas regras de validação para alguns CFOPs. Ela já está em produção desde 2 de abril. E basicamente o que ela valida são regras de tributação de ICMS relacionadas com determinados CFOPs. Então também é importante verificar e de repente alguém que está entrando com uma atividade diferente, algo relacionado ao novo CFOP, validar isso aí. A NT 2016-003, ela trouxe então novas NCMs, mas ela é específica para o comércio exterior. Então quem transaciona mercadoria no exterior, faz exportação, aí também precisa atualizar no seu cadastro a UTRIB, que é relacionado ao NCM novo para esse tipo de atividade. A homologação vai liberar agora em 14 de junho e produção 1º/7. Isso aí, pessoal. A gente vai falar um pouco agora também sobre a nota técnica do consumo indevido, tá? Que é a 2018.002. Então, assim, a Cefasa, ela vem constantemente fazendo algumas implementações aí de controle para evitar alguns vícios aí dos desenvolvedores, né?
questões de consumo, de consultas em looping, até envio de notas que estão rejeitadas, em vez de corrigir aquela nota, você ficar reenviando ela, reenviando, né? Então a Cefaz ela tem feito alguns controles para evitar esse tipo de comportamento, porque esses consumos em looping aí eles acabam gerando um consumo excessivo lá da infraestrutura da Cefaz. Não só da Cefaz, mas como as nossas infraestruturas também, né? Então, vale destacar que nossos produtos eles já estão com algumas regras validando esse tipo de comportamento, né? Isso já de mais tempo, né? Então, pode ocorrer algum bloqueio, alguma coisa nesse sentido. Se vocês fizerem, por exemplo, consultas em looping, né? Fazendo vários disparos dentro de um curto período de tempo, nós vamos efetuar um bloqueio temporário, né? E tudo isso também para tentar evitar que esse bloqueio chegue até a Cefaz. Porque quando chegar na Cefaz, se você for bloqueado lá com essa rejeição 656 do consumo indevido, ela é um bloqueio bem mais rigoroso, porque a Cefaz ela costuma fazer esses bloqueios em cima da raiz do CNPJ. Então, se a empresa tiver, por exemplo, filiais, né, que estão emitindo, todo mundo para de emitir, porque aquela raiz vai ser bloqueada, e pela prática que a gente vê no dia a dia, esse bloqueio ele costuma levar no mínimo 2 horas, né? Então, imagina no seu negócio aí o impacto de ficar 2 horas ou até mais parado, não só uma empresa, mas se tiver mais, todas, né, paradas, por causa de um vício aí no desenvolvimento de se fazer consultas em looping, de se fazer o envio de notas rejeitadas, e ao invés de corrigir, você ficar reenviando, sempre recebendo aquela mesma rejeição, né? Então a gente pede aí que se tenha bastante cuidado nesse sentido, porque a Cefaz vai bloquear. E isso pode ter um impacto enorme aí no negócio de vocês. E tem ainda a questão também do consumo indevido, que tem algumas Cefaz que faz validação, por exemplo, manda um NCM errado, isso. E aí eu tenho vários PDVs vendendo aquele mesmo produto naquele mesmo momento, e ela recebe então aquele mesmo CNPJ, várias rejeições, ela dá várias rejeições para o mesmo item. E aí ela entende como um ataque e também bloqueio. Então isso pode acontecer no dia a dia. Houve um cadastro errado de uma NCM, e aí lá na ponta, quando começa a fazer a venda desse item, a Cefaz pode bloquear, né? Isso é determinado, cada Cefaz tem o seu número de tentativas e que vai gerar o bloqueio. Então é preciso ter esse cuidado também na parte do cadastro do item, né? Porque aí nem vem a ser um problema de integração, mas quem sabe lá no cadastro do item que vai gerar um bloqueio também. Isso, é bem lembrado, Fábio. É muito comum, às vezes, até acontecer esse tipo de situação. Então, a gente pede atenção, né, nesses pontos para se ter uma aplicação funcionando da forma adequada, né, respeitando essas regras. E muitos ainda, de repente, quando acontece isso lá na ponta, vão virar para contingência. Aí começa a emitir várias NFCEs em contingência. E o que vai ocorrer? Vai aumentar o índice de emissão em contingência offline. Que a Cefaz também já está de olho nisso aí. Constantemente nas reuniões a gente está falando sobre isso. E hoje o índice deve se manter de 5% a 6% ao mês. Então essa é a importância de evitar um consumo indevido para não sair pela tangente com uma emissão em contingência offline. Isso aí pode dar um reflexo depois em outro ponto. A Cefaz vai monitorar isso também, né? Então não adianta tentar burlar ou de alguma forma nesse sentido. Inclusive a gente teve informações que eles já estão autuando algumas empresas devido a esse alto índice de emissão em contingência offline. Isso. E em relação aos prazos dessa NT do consumo indevido, né? Como vocês podem ver, ela já está em vigor no ambiente de homologação desde o dia 2/5, ela já entrou em vigor, né? E no ambiente de produção desde o dia 16/5. Então já está valendo esse controle aí, então tem que tomar esse cuidado aí redobrado na integração. Bom, galera, a gente vai conversar um pouquinho então sobre o emissor gratuito da NFE, tá? Quem disponibilizava então o emissor gratuito era a Cefaz de São Paulo, tá? E já no ano passado, 2017, foi lançada uma notícia que eles iam descontinuar o aplicativo, não ia ser mais disponibilizado por eles. Então, quem assumiu
essa responsabilidade de atualizar o layout foi a Cefaz do Maranhão. Tá? No entanto, lá em novembro, foi publicada também uma notícia em que não iriam mais disponibilizar o download nem para NFE nem para CTE. Tá? Então, depois de Maranhão assumir isso aí, foi passado então o software para o Sebrae de São Paulo. Tá? Eles assumiram o software, inclusive disponibilizaram, são os atuais responsáveis pelo emissor. Eles disponibilizaram a versão em homologação da 4.0. No entanto, a gente não conseguiu localizar nenhuma notícia informando a data de liberação da versão 4.0 em produção. Inclusive, o Fábio mandou um e-mail, né? Para eles, não retornaram ainda. Isso aqui foi acessado ontem, o site deles, e não está disponível ainda a versão 4.0 em produção. Então, aí, quem ainda utiliza, né, o emissor gratuito, tem algum cliente que sabe que utiliza, dá um alerta nisso daí, porque a gente não tem como afirmar que vai ser liberada a versão 4.0 em produção. Tá? Inclusive, esse emissor gratuito, ele não realiza armazenamento de impostos, nem de produtos, nem de destinatários, transportadores. Então, você não tem, a pessoa que usa não tem como parametrizar isso, né, ICM, CFOP, para determinado produto. Iniciou uma nova digitação, do zero. E aproveitando um pouco esse gancho aí do emissor gratuito, do fim do emissor gratuito, né, eu gostaria de apresentar para vocês, então, uma novidade da Bigrade, tá? A gente está lançando o Invoice Digitação para o modelo 5.5 para NFE. Então, algumas das funcionalidades que nós temos aí é que o layout já está adequado para a versão 4.0. Então, quem utiliza os nossos aplicativos SaaS de NFE e Privates, já está fazendo um processo de migração, então não precisa atualizar layout. Vamos estar utilizando essa nova funcionalidade que a gente liberou em 2018. Inclusive, levamos lá na feira, na Unicom, e apresentamos. Mais algumas funcionalidades, então. Além da emissão, faz o envio de eventos, né, utilização, cancelamento, carta de correção. A gente armazena o XML das notas durante a vigência do contrato conosco. Exportação dos arquivos para contabilidade, então você pode fazer o download na máquina ou enviar por e-mail, né. Temos também o recurso de cópia da NFE, então o cliente não precisa iniciar uma nova digitação do zero, sendo que vai enviar para o mesmo destinatário, o mesmo produto, faz uma cópia e só envia para a Cefaz. A gente tem a possibilidade, então, de assinar com um certificado A1 e A3. A gente sabe que ainda muitas empresas usam o A3, talvez pelo custo ou pela segurança, né? Tem muitos emissores que usam ainda, então a gente conseguiu disponibilizar isso também na digitação. A pré-visualização do dump, então, para conferir, antes de enviar para a Cefaz, para conferir se está tudo certo, se as informações não precisam ser alteradas, né? E há pouco tempo a gente disponibilizou também a prévia da NFE, para aqueles parceiros que integram via web service, enviar uns dados mínimos da NFE via web service e o seu cliente finaliza a digitação da nota digitando, né? Pelo invoice digitação. Outra coisa interessante, tá? A gente armazena, então, os destinatários, produtos, transportadores. Então, você digita uma nota, informa todos os dados do destinatário, endereço, telefone, nome, CPF ou CNPJ. Esse destinatário automaticamente já é armazenado no sistema. Numa próxima nota fiscal, se você iniciar ali, puxar o CPF dele ou o CNPJ da empresa, já vai ter todas as informações sem necessidade de cadastrar de novo. Isso vale para produtos e transportadores também, tá? Além disso, existe o recurso da nota de devolução automatizada. Então, não é necessário digitar tudo de novo. Você vai ter um recurso automático que vai fazer a devolução da nota. Bom, e mais informações, então, sobre o invoice e digitação, né? Por enquanto, a gente tem para a NFE. Então, entre em contato com o nosso setor comercial, que eles vão estar passando todas as informações para vocês. Isso aí. Pessoal, assim, nós recebemos aí durante essa webinar alguns questionamentos, né? A gente está dando uma olhada aqui. Como nós temos ainda alguns minutinhos aí para o final
desse webinar. Então, a gente vai abordar algumas questões aí que nós recebemos, né? Por exemplo, nós tivemos aí a pergunta do Stefano, né? Falando em relação às duplicatas. Obrigada pela participação. Obrigado, inclusive, Stefano, pela participação. A pergunta do Stefano foi se as duplicatas não podem aparecer em ordem não sequencial. É uma boa pergunta. Inclusive, a gente talvez vai dever um teste disso aí, né? Porque nos nossos testes nós informamos o número de duplicata de todas as formas, sempre rejeitava o número de duplicata indevido. Até que a Cefaz disse que não, tem que ser 001, 002, 003, 004 e assim por diante. Então, se você colocar lá no XML de integração essas duplicatas fora dessa ordem, eu sinceramente teria que fazer um teste para ver se isso vai funcionar dessa maneira. O importante saber agora talvez seria que tem que ser 001, 002, 003, não pode fugir disso, entende? Não pode mais usar números com letras, não pode mais usar apenas um, por exemplo, ou 1, 2, 3, tem que ser 001, 002, 003. Se dentro do XML depois dá para embaralhar isso, aí a gente caberia talvez um teste, né, para poder estar identificando se é possível isso. Provavelmente eles vão abordar isso na documentação, né, que vai ser atualizada. Provavelmente, é isso, bem lembrado, inclusive, porque a Cefaz não atualizou a documentação com essa informação. Então, isso até é uma informação extraoficial que nós temos, com base nos nossos testes e contatos que a gente fez com a Cefaz do Rio Grande do Sul. A gente acredita que esses números das duplicatas, provavelmente no futuro, vai ser controlado como a inutilização, por exemplo. Tá? Não vai poder utilizar o mesmo número, vai ter talvez um protocolo, né? Então, provavelmente eles colocaram esse bloqueio para futuramente criar um serviço nesse sentido. Isso. E aproveitando até o embalo das duplicatas do assunto, né? Nós tivemos também uma pergunta do José, onde ele questiona se a opção duplicata mercantil ainda está valendo, se não foi removido. José, está valendo sim. No grupo de formas de pagamento, existe a opção 14, que é justamente duplicata mercantil. Então, só que aí tem uma nova regra de validação em cima disso, tá? Se você informar lá nas formas de pagamento tipo 14, que é duplicata mercantil, você vai ter que, obviamente, informar também as duplicatas, né? Então, todo o grupo da duplicata tem que ser inserido. Se você informar lá que o pagamento é duplicata e não tiver duplicata, vai ocorrer uma rejeição. Não sei se tem mais alguma questão. Eu estou vendo que uma questão do Stefano também, né, relacionado a é possível emitir uma NFC para uma empresa. Sim, é possível, né, você pode emitir informando o CNPJ lá, ou não precisa nem informar o CNPJ, só que acontece, ela não vai conseguir se creditar do ICMS dessa NFC, né, porque a NFC ela não te fornece crédito para utilização. E aí ele também pergunta como seria o processo de devolução desta nota. Então, se você emitir uma NFC para uma empresa, e aí depois precisa fazer uma devolução, você faz através de uma NFE modelo 55. E aí referencia a chave dessa NFC na NFE 55. Nesse formato aí, né? Não existe devolução, nota de devolução de NFC. Emitir uma NFC de devolução não existe, mas uma NFE referenciando uma NFC, sim. Isso mesmo. O Jandir da Cesium, a empresa Cesium, solicitou para que nós repetíssemos então os números das CSTs e CSOSNs lá, quando eu comentei sobre o Fundo de Combate à Pobreza. Tá? Então, eu vou repetir aí para o Jandir. Então, quem trabalha com CSTs 00, 10, 20, 30, 51, 60 e 90 e CSOSN 201, 202, 500 e 900, será necessário preencher, então, esses novos campos relacionados ao Fundo de Combate à Pobreza. Inclusive, a gente já pegou algumas rejeições durante o processo de integração, com notas interestaduais com substituição tributária, onde o CSOSN era 202 e não estavam informados os campos relativos ao FCP. Isso aí.
inclusive, assim, ó, nós tivemos também, por exemplo, uma pergunta do Douglas, né? Douglas Joel Dapper, pedindo sobre a documentação, né? Se a documentação já está impactada referente às alterações para quem usa DFW no envio de NFC, por exemplo. A gente está com documentação atualizada, né? No caso da DFW também, essa documentação está sendo atualizada, né, Fábio? Sim. E saiu já, inclusive, esses dias eu estive conversando com a equipe lá da Daruma, que presta o suporte, eles já têm aí uma atualização da DLL para que você possa fazer testes em relação a isso. E para quem não integra com DFW, então, no caso, integra direto conosco, né? O nosso portal dos desenvolvedores aí está com a documentação toda atualizada. Nós temos aí layout já disponível. O layout, inclusive, está intuitivo. Os campos que tiveram alteração estão todos demarcados lá com a cor amarela, né, para vocês saberem o que foi alterado. Então, acessem o nosso portal dos desenvolvedores, acessem lá o portal da Daruma e dão uma conferida aí nessa documentação. Também temos aqui uma questão do Thiago. Obrigado aí, Thiago, pela participação. A dúvida é em relação como fica a NFE de remessa nesse caso da obrigação do pagamento. Você vai informar lá a forma de pagamento 90, né, que seria sem pagamento. Então, remessa, por exemplo, para concerto, remessa para feira, remessa para demonstração, sempre vai informar o 90, que aí ele não vai rejeitar. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão aqui. Em relação à parte da Daruma, da BFW, sim, ela está atualizada para 4.0, porém o QR Code na versão 2.0 ainda não está atualizado, porque só vai ser liberado o ambiente de homologação da Cefaz para testar o QR Code nesse layout 2.0 agora em junho. Então, por isso a orientação, aguarda, não atualiza o PDV em si, em produção, né? Faz os testes, já prepara toda a aplicação com a versão 4.0 do XML da NFC, mas não atualiza o PDV, aí aguarda para depois fazer uma única atualização. Perfeito. Acho que tem uma dúvida em relação aos prazos também, isso, né, para reforçar. Temos o Elmo. O Elmo fez uma pergunta aí em relação aos prazos, não entendeu muito bem em relação ao prazo para se adequar, né, a essas alterações. Então, como eu havia comentado, o ponto de corte, ou seja, você vai poder utilizar a versão 3.10 até o dia 1º de julho. A partir do dia 2 de julho, só a versão 4.0 passa a valer. Então, você vai ter que estar já com a tua integração funcionando. Para NFE. Para NFE. Para NFCE, o prazo é dia 1/10, né, de 1º de outubro, então. Aí teve outras datas que a gente comentou antes, que são as datas onde entram em vigor as regras de validação, né? Tudo que a gente vinha comentando aí nos slides anteriores. Então, já no dia 4/6, por exemplo, vai entrar em vigor todas as regras da NT 2016-002, a versão 151. Então, a partir dessa data, se alguém já começar, por exemplo, hoje... Hoje, quem já está utilizando a 4.0, a partir de 4 de junho já vai ter essas validações aí sobre as validações. Então, provavelmente vocês vão fazer a integração e no momento que já estiver integrado, para não deixar lá para o último dia, vocês já vão começar a utilizar no layout 4.0, né? Então, tem que ter atenção às regras de validação, que elas já passam a valer antes do dia 2 de julho. O 2 de julho é o ponto de corte, né? Lá não vai mais ser permitido usar a versão 3.10. É isso aí. Bom, pessoal, a gente recebeu mais algumas perguntas, foram muitas perguntas, e a gente vai estar compilando elas, tá? E retornando individualmente para cada um, tá bom? Então, a gente agradece a participação de vocês no nosso webinar aí, referente à atualização do layout. Nós vamos estar disponibilizando essa apresentação depois, tá? Nas nossas redes sociais. E ficam muito obrigado, até a próxima, tá? E boa virada de layout aí para todo mundo. Um detalhe muito importante, antes de finalizar, que se tiverem qualquer problema, dúvida durante esse processo de integração, nós temos a nossa equipe de integração que vai estar disponível, a nossa equipe de atendimento também vai estar nos auxiliando nessas dúvidas, tá? Então,
a gente coloca os e-mails à disposição de vocês. No caso da integração, o e-mail é integração@migrate.com.br, tá? E no caso do atendimento é atendimento@migrate.com.br. Então, entre em contato, se tiver qualquer dúvida, nossas equipes aí vão estar disponíveis para ajudar vocês. Valeu, obrigado. Isso aí, até mais. Até mais.